Olá, todos muito bem-vindos. O movimento que promete devolver o feminino, né? Hoje em dia a gente ouve bastante isso. Ele está, na verdade, pedindo para que as mulheres desapareçam. Eu sou Mihaj, terapeuta sistêmica, integrativa, e estou aqui com. Carol Prati, também sou terapeuta sistêmica e hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Therapy, buscando falar desse assunto, né, que está tão em alta, está tomando conta das redes sociais. Tem gente brigando por aí sobre esse assunto, né, que é essa ideia da chamada esposa troféu ou submissão feminina. Então, tem pessoas assim com perfis gigantes nas redes sociais falando sobre esse assunto, pessoas com opiniões para todos os lados, e nós, como terapeutas, terapeutas de mulheres, estamos aqui para falar sobre esse assunto que eu acho que está mais do que em alta, né? É um assunto super relevante e que impacta a nossa vida em sociedade. Não só a vida das Total. mulheres, mas das crianças, dos jovens e adolescentes, que a temática aí da Mi. Exato. Realmente é um assunto que está impactando bastante, né, Cá? Você falou, as pessoas estão brigando. Tá rolando discussão, tá rolando treta mesmo. Amizades estão E acabando. a amizades acabando. Pessoas recebendo unfollow. A gente fala com tom de brincadeira, né? Até na hora, antes da gente entrar aqui na gravação, a gente tava conversando um pouquinho sobre outras questões até. E aí a gente fica até meio. A palavra eu não sei nem definir, porque. É tanta coisa que a gente que está acontecendo hoje em dia ao mesmo tempo. E esse tema, ele tomou uma proporção muito grande, né? Óbvio, né? Que nem a gente falou, nas redes sociais, que vai expandindo aí, vai tomando, né? Uma proporção maior, alcançando um maior Ah, número de pessoas e famosos, né? Falando sobre, se posicionando, né? Se concorda, se não concorda, mas enfim, eu acho que é melhor, legal você falar um pouquinho aí sobre esse assunto para a gente entender melhor, dar um embasamento e começar nossas discussões. é. Basicamente, para quem, se você está ouvindo a gente, e você não está acompanhando esse assunto, né? Pode acontecer. é, a gente está vivendo um momento em sociedade de muitas polarizações, principalmente na área da política, mas só que isso não está mais na questão da política, né? Começou também Uhum, aí a questão em alta o assunto misoginia, o assunto, né, de conservadorismo, liberalismo, aí questões religiosas, e dentro desse assunto que é um grande guarda-chuva, eu diria assim, né? Um dos sim. assuntos é a questão da se a mulher deve ou não trabalhar. Trabalhar fora, né? Porque mulher trabalha de todo jeito. Aqui, quando a gente usar o termo trabalhar, a gente está se referindo a ter uma profissão, uma carreira, não só a questão doméstica e cuidados com o lar. E aí surgem expressões do tipo esposa troféu, mulher valorosa, homem de valor. E aí existem critérios, a Mija rindo. Existem alguns critérios muito objetivos para as pessoas terem que se encaixar, porque eu acho que é bem sobre isso, né? Sobre colocar mulheres dentro de caixinhas, sobre aquilo como ela deve ou não se comportar, o que ela pode ou não fazer. Então, dentro desses critérios, a chamada esposa de valor seria a mulher que não estuda, além da escola, né? Não faz uma faculdade, um nível superior, ela não trabalha fora, ela vive em casa se dedicando à família e aos filhos. Nada contra a Uhum. mulher que faz essa escolha, eu quero deixar isso claro desde o início. Nosso grande debate aqui, o que a gente quer trazer é o porquê de se fazer certas escolhas. Porque se a mulher opta por não ter uma carreira, por ficar em casa cuidando do marido e dos filhos, tá tudo bem. Cada um
é livre para fazer as escolhas que bem entender da própria vida. Então, se a mulher quer casar, se ela não quer casar, se ela quer ter filho, se ela não quer ter filho, tudo aquilo que sempre se impõe, né, as expectativas que a sociedade tem sobre a mulher, né? A nossa mensagem aqui é que a mulher pode escolher, e é o que eu defendo, a mulher pode e deve fazer o que ela quiser, viver a vida dela, Exato. tanto mulheres quanto homens, da forma que quiserem. A grande questão é o que leva essa mulher a fazer essa escolha. Porque muitas vezes essa escolha Da não é onde uma veio? escolha consciente, muitas vezes ela é uma escolha vinda de mecanismos de manipulação. E essas Uhum. manipulações muitas vezes vêm das redes sociais, de Do grandes meio. influenciadores, homens e mulheres, porque tem mulheres propagando essa ideia. E a grande questão é o do porquê essas mulheres estão, algumas mulheres estão entendendo que esse é o melhor caminho. Será que essas mulheres que escolhem essa forma de viver a vida, elas estão realmente escolhendo isso com liberdade? Ou será que Esse elas é o estão ponto. sendo manipuladas? Esse é o ponto e é esse o tom do nosso debate aqui, né, Mi? Exato. Eu acho que é esse é o que você falou, cara. Não importa, a gente não tá desmerecendo, não é isso. Não tem nem. Gente, é, é muito bacana uma mulher que decide, tá? Não tô indo com, não é isso. É muito bacana uma mulher que decide, gente, eu acho, entra num acordo com o marido e fala, olha, eu acho que a gente precisa dividir aqui as funções. Você vai então trabalhar fora de casa, vai, né, fazer dinheiro e eu fico aqui e arco com a casa, com o cuidado com os filhos. Não tem, não é Não desmerecer existe isso, né, certo e cara? errado. Essa é a questão. Não tem certo e errado. Tem O o que lance funciona para cada família. exatamente. Tem muito homem que tá ficando em casa, né? Que tá acontecendo o papel o oposto. E muitas vezes você vê, né, a galera julgando esses homens, mulheres julgando esses homens também, né? Assim, então, Sim. o lance não é esse, o lance é por que que voltou tão forte esse conceito de que as mulheres devem, né? Porque é um dever, a mulher deve ficar em casa, a mulher deve cuidar dos filhos, a E é mulher mais do deve. que isso, eu diria, desculpa te cortar, porque não é só a questão do a mulher não vai trabalhar e vai ficar em casa com os filhos, de novo, isso é legítimo. A questão é, ela precisa ser submissa ao marido, e eu acho que aí está o grande problema. A questão não é Eles usam a palavra, né? se usa essa Submissão. palavra, submissão. Porque mesmo nas famílias em que existe essa configuração, né, da mulher ficar em casa com os filhos e o homem sair para trabalhar, é, até juridicamente falando, né, já que eu fui advogado na minha vida passada, o casamento, ele é uma sociedade conjugal. O nome técnico do casamento é sociedade conjugal. Então, enquanto sociedade conjugal, ali não existe um maior do que o outro, só existe uma divisão de funções. Um sai para buscar o dinheiro e o outro fica em casa, né, cuidando ali das crianças e mantendo o lar. Tanto que você falou, tem famílias em que acontece o contrário. Eu mesma conheço várias mulheres que trabalham fora e os maridos ficam em casa, porque é a configuração que funciona para eles. Então, para os dois Tá lados tudo isso bem. funciona. Só que quando tem uma configuração dessa de que o homem fica em casa e a mulher sai para trabalhar, ninguém vai dizer assim, não, mas aí o homem é submisso à mulher. Ninguém fala isso. Porque a questão da submissão não está relacionada a quem sai para trabalhar, está relacionada ao fato de que mulher deve ser submissa. E, de novo, Submissa. esse é o problema. Uhum. Entender que a mulher tem que ser submissa. E a mulher não tem que ser nada. Eu acho que um casamento é uma parceria, é uma sociedade, então a mulher ela precisa ser livre para fazer as próprias escolhas, mesmo que essa escolha seja concordar com tudo que o marido fala. Também tem esse lado, né? Tem Tá uma tudo bem. tem uma trend aí, né, que eu vejo no Instagram, que eu já recebi várias assim, falando assim: eu sou adulta, mas meu marido é meu adulto premium, porque tudo, eu resolvo tudo por mim, eu faço tudo por mim, mas se o meu marido estiver do lado, tudo é com ele.
E tá tudo bem, essa é uma forma Adulto premium. Esse eu não é, ouvi ainda, amiga. Me adulta, manda mas ele é adulto depois. premium. Então, se eu tô sozinha, eu sei me virar, eu faço tudo sozinha. Mas se ele tá do lado, como se eu não É o soubesse adulto fazer mais premium. nada. Eu deixo tudo para ele resolver. E ok, de novo, são formas, são escolhas de viver a vida. Cada família tem a sua configuração e faz aquilo que funciona. O grande problema é o que, na minha visão, né, na minha humilde opinião, é essa. é, possível falta de liberdade da mulher de fazer essas escolhas. E aí a gente volta, Sim. né? A questão das redes sociais, romantizando essa coisa da esposa do lar, né? A tal da fina recatada do lar, aquela mulher. Ou falando, ah, esposa troféu, ela não E sabe não nem é quanto o marido isso. ganha, ela só vive no shopping fazendo compras, vai no spa, passa o dia inteiro com roupa de De academia. ginástica. E isso é esposa troféu. Não Isso, é aquela que vai ficar cuidando do lar, não, tá? porque tem isso, né? Fala, não, a esposa é troféu porque ela não trabalha. Não, a esposa é troféu Não. seria aquela que tem um monte de empregado para fazer todas as tarefas domésticas. Ela não trabalha fora, mas ela também não trabalha em casa. E essa não é a realidade, não é isso que está sendo incentivado. Ah, o que Não é o produto que eles estão vendendo, não. eles estão Estão vendendo, vendendo. estão Fique trocando com seu gato por lebre aí, gente. obedeça ao seu marido. Inclusive, eu vi uma mulher, um pouco antes de gravar aqui, eu vi um vídeo, estava contando para mim, é, um vídeo estarrecedor de uma mulher falando assim, não, porque eu defendo que. Ai, gente, é tão surreal. Eu defendo que todas as mulheres transem com seus maridos mesmo sem vontade. A mulher não pode dizer não para o marido. E essa ideia é tão arcaica, isso é tão ultrapassado. Foram tantos anos de luta feminina, né? Luta das mulheres Sim, por seus direitos. O nosso Código Penal demorou a mudar. O Código Civil, até 2002, dizia que o sexo era uma das obrigações do casamento, então a mulher podia sim. Só em 2002 que isso mudou, que esse direito foi reconhecido, o direito da mulher dizer não, e se o não. marido fizer, insistir, enfim, se foi reconhecido por lei de que é possível sim o estupro, né? Vindo do marido. Então, foi uma conquista que levou tanto tempo, tantos séculos, e aí vem essa mulher e fala isso. E o mais surreal de tudo é que ela vira e fala assim: então, se eu fosse. Se eu fosse Se eu fosse casada. casada, era assim que eu faria. Ou seja, a pessoa que está lá ditando um monte de regras para as casadas, nem casada é, Nem mas casada ela está é. ensinando outras mulheres como se comportar dentro de um casamento, sendo que ela nunca foi casada. Então é mais surreal ainda, né? Porque ela prega algo que ela sequer vive. Então, para mim é muito preocupante ver. E aí, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de discurso com milhões de seguidores nas redes sociais. E isso é assustador. Mas, cara, eu acho que esse é o lance. Eles ganham. É, é aquilo que a gente estava até conversando antes, né? Como as pessoas estão caindo nessa? Nesse Porque discurso. esse discurso ele é voltado porque eles estão pegando mulheres que estão vivendo uma vida cansada, que eu acho que é esse o ponto, exausta, Exaustão. né? Pegam a mulher num ponto de exaustão ali, que estão cansadas, que querem, que gostariam de ser tratadas de uma forma melhor pelos maridos, talvez, ou que carregam o casamento nas costas, carregam todas as funções, carregam os filhos, carregam o próprio marido, né? Porque a gente vê muito isso acontecer. Então, ou seja, você pega uma mulher numa situação onde ela está fragilizada, exausta, cansada, com o discurso de você tem que. Olha só como ia ser muito melhor a sua vida aqui. Ah, quem foi que inventou como é que é? Quem foi que Quem inventou de queimar queimou sutiã? sutiã A em culpa praça é das pública? feministas. Eu não pedi. Ora, é isso, é sobre isso. Elas falam muito isso, né? Eu não pedi, a culpa é da feminista, a exaustão feminina. Ok, isso é uma realidade. Mulheres estão exaustas. Para onde a gente olha, com que todas que a gente conversa em qualquer
fila, qualquer lugar que você pare para conversar com outras mulheres, né, todas vêm com esse discurso da exaustão, do acúmulo de função. E eu acho que é Sim. exatamente esse o ponto. As mulheres estão tão exaustas que aí de repente vem alguém vendendo aquela ideia de: olha, você está É, exausta porque você está trabalhando. Porque se você não estivesse trabalhando, se você deixar o seu macho alfa, porque tem isso, né? O macho alfa e é o macho alfa. o homem É. que não é provedor da família, eles dizem que é um homem beta, né? E aí o macho alfa, se você tem um macho alfa do seu lado, esse macho alfa vai trabalhar, vai te sustentar e você não vai ficar tão cansado. Então Uhum. é essa romantização que vão fazendo, e aí é onde eu digo, a mulher não está fazendo, muitas, não digo todas, não posso afirmar isso, mas muitas fazem essa escolha desse lugar de exaustão e de uma promessa, uma falácia de que se você não for trabalhar fora, você vai ter uma vida menos cansativa. Só que você ficar em casa cuidando de todos os afazeres domésticos também vai te deixar exausta, porque a exaustão não vem só do trabalho fora, a exaustão vem do acúmulo. Quando, na verdade, se você faz minimamente ali um acordo, você tem um marido que é parceiro e que divide as tarefas domésticas, Uhum. não fica pesado para ninguém. Porque é Sim. isso, aqui em casa a gente divide as tarefas. Eu faço certas coisas, ele faz outras, né? Ontem mesmo a gente estava cansado, a gente saiu à noite, a gente estava cansado, e aí, coisa que eu nem gosto nem recomendo, mas ficou louça de ontem para hoje na pia. Eu hoje de manhã, quando eu acordei, ele acordou primeiro que eu, ele foi lá lavar a louça. Quando eu cheguei na cozinha, ele veio todo felizinho. Olha, lavei a louça. Ele queria o elogio, né? Um elogio. Queria um agradinho. Queria Tá. um agradinho. Mas assim, ele pegou e fez. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê vídeos que eu já vi e vi esses dias também, um homem dizendo assim: não deixe seu marido lavar a louça, porque se Lavar a seu louça. marido lavar a louça, vocês não vão prosperar. Eu não sei. Amiga, uma mulher fez um vídeo desses. Uma mulher. Eu não sei da onde Não. tiraram essa relação de que se o homem lavar a louça, a prosperidade do casal vai embora. Eu não sei aonde está escrito isso. E Eu aí, também não sei. e eu preciso também deixar muito claro aqui, porque, e é isso, só concluindo, né? As mulheres estão exaustas, então as pessoas vêm com essa romantização e falam mal das feministas. E aí, por outro lado, eu vejo também, acompanho muitas influenciadoras feministas falando mal do que seria olhar para o feminino, tratar o feminino. E eu fico ofendida, tá? Eu sei que não é pessoal comigo, mas eu me ofendo quando eu leio um conteúdo desse, porque vem muito desse lugar do preconceito, né? De achar que a mulher que olha para o feminino, que trabalha o seu feminino, ela é necessariamente contra as feministas e ela é uma mulher. Que vai ser essa mulher fina, recatada do lar e submissa ao marido. Eu também não sei aonde foi que colocaram isso. É a mesma coisa Tá que tudo dizer errado. que a feminista é aquela que não raspa o sovaco e que odeia os homens, é dizer que a mulher que trabalha com o feminino, que olha e cura o seu feminino, é uma mulher submissa. Aí, esses dias eu até comentei num post desse, né? Uma mulher falando isso, um vídeo de uma mulher falando isso, eu fui lá e falei assim: olha, desculpa, mas não é bem assim, existe muita deturpação do que é esse trabalho com o feminino, a conexão com o feminino. Pelo contrário, você trabalhar o seu feminino é você se empoderar. O sagrado feminino, ele é sobre Equilibrar. você ter liberdade para ser o que você quiser, inclusive dona de casa, se for esse o Se seu for. desejo. Mas Bingo. desse lugar que eu falei, de um lugar de liberdade, de saber por que você está escolhendo esse caminho, essa forma de viver e entender quais são os desdobramentos disso, porque sim, tem desdobramentos. Por exemplo, a mulher nova casa com o Sim. homem. A gente sabe, quando a gente casa, a gente acredita que o amor vai ser para sempre, que aquele relacionamento Eterno. vai durar para sempre. Mas na prática, a gente sabe que muitos casamentos acabam. Se lá na frente essa mulher com 40 e poucos anos, quase 50, esse casamento acabar e ela passou a vida inteira sem trabalhar, entrar no mercado de trabalho com essa idade é muito difícil. Muito. Não é Não. impossível, mas é mais Não, difícil. não é impossível, mas é muito mais difícil. É Vai mais sofrer difícil. um pouco para se.
Quem Se for... prega essa teoria diz que a mulher não deve sequer fazer faculdade, então ela vai chegar nessa fase da vida sem qualificação. E aí, o que torna ainda mais difícil ingressar no mercado de trabalho. E quando você fala antigamente, quando a divisão de tarefas era essa, né? Mulheres em casa e homens trabalhando, em caso de separação, era natural, os homens, as mulheres recebiam pensão, não era pensão para os filhos, era pensão para as É. mulheres. Tinham duas pensões, né? Para a mulher e a pensão pelos filhos. Hoje em dia, e já tem bastante tempo que isso mudou, dificilmente uma mulher recebe pensão para ela, as pensões são sempre para os filhos. E eles não pagam nem para os filhos, imagina para a mulher. Não, que Pronto, eles nem falei. pagam, tá? Mas Pronto, falei, é, gente, sim. desculpa. Mas é isso, ela não vai ter sequer Não direito tem direito. ela. Então, tipo, se esse casamento acaba no futuro, ela vai viver do quê? Isso é algo que ela deve pensar, Sim. sabe? Então, quando eu digo de fazer escolhas conscientes, é desse jeito. Fazer a escolha, entendendo por que que tá fazendo essa escolha e quais são as possíveis consequências disso no futuro. E bancar essa escolha, né? Eu Uhum. acho que enquanto mulheres adultas, todas podem fazer a escolha. Desde que. E eu que eu defendo, vou repetir, vou ser repetitiva aqui. Se você quer escolher esse caminho, é seu todo direito, você tem esse direito, mas saiba o que te espera, né, no futuro, caso aconteça, né, desse relacionamento não dá certo, né, depois de um tempo. E esse lado ninguém conta. Esses influenciadores que estão aí romantizando essa ideia falam sempre de um mundo perfeito, onde os casamentos são perfeitos, de um mundo ideal. É, ó, sem contar ainda, não, deixa eu me calar, mas sem contar ainda que a tendência é a ter abuso, né, de todos os E tipos, acontece. né? Não é uma regra, mas pode Não acontecer. é uma regra, mas é uma possibilidade muito grande, né? É, Muito maior. Por conta desse lance da submissão, que eu acho que fica meio incutido aí é. no E assim, inconsciente. outro fator que leva, além da exaustão, tem outro fator que leva as mulheres a acreditarem que esse é um caminho viável, né? É a chamada culpa feminina. No meu dia a dia, eu atendo muitas mulheres que vêm com uma questão relacionada à maternidade, para aquelas que são mães. Existe uma Uhum, culpa muito grande nas mulheres que trabalham fora, que têm uma carreira, porque elas se entendem falhando de certa forma como mães. Porque, óbvio, né? Se ela está se dedicando a uma carreira, mesmo trabalhando em casa como é o caso de muitas empreendedoras, elas sentem que o tempo que elas estão se dedicando ao trabalho, elas estão deixando de estar ali com as crianças. E, ok, estão, realmente, se você for falar de quantidade de tempo, ela passa menos tempo com os filhos. Mas o que a gente precisa entender é que o que importa é o tempo de qualidade. Porque também uma sim. mãe, eu sempre digo isso, uma mãe frustrada, uma mãe infeliz porque não exerceu, não realizou um sonho, não tem a sua independência financeira, seja por qual seja o motivo, é uma mulher que ela muitas vezes vai se sentir incompleta. De novo, não é regra, mas acontece com muita frequência. Se sente incompleta. Então, mães felizes fazem filhos mais felizes, porque Era isso que eu ia complementar. tudo que o filho quer é ver a sua mãe feliz. Então, tem esse lado também, mas aí a mulher vive sempre nessa dualidade. Ela tá no trabalho pensando que tinha que estar com os filhos. Aí quando ela tá com os filhos, ela pensa que ela tinha que estar com o trabalho. Porque também existe a pressão. Se tem a pressão hoje, né, o julgamento das mulheres que ficam em casa, tem a pressão para as mulheres. Você não pode ficar em casa, você precisa ter uma carreira. Então, muitas também não fazem essa escolha porque não conseguem bancar. Tem esse outro lado. Porque cresceram ouvindo, você tem que ser independente, você não pode depender de homem, você não pode depender de homem. E algumas não fizeram essa escolha porque não tiveram forças. Então, é muito complexo. Por isso que eu digo que aqui a gente não está criticando quem fica em casa, a gente está aqui trazendo luz para o motivo. Sim. Inclusive, Cá, como a Carol bem sabe, eu já estive nesse lugar. Às vezes a gente dá uma escorregada, né? O lance da culpa materna existe, gente, isso é real, né? Quem é mãe e tá escutando sabe. E é sobre isso, né? Ah, mas se eu tô trabalhando, eu não fico com meu filho.
Mas se eu tô com meu filho, com os meus filhos, eu não tô trabalhando, eu não tô produzindo. E aí isso gera um estresse emocional, gera, acarreta em diversos aspectos aí da vida da mulher, e inclusive esse que essa frase é real, né? Mães felizes fazem filhos felizes. Porque isso vai refletir, né, nas crianças. Eles estão observando tudo que está acontecendo, eles sabem o que está acontecendo. E mais para frente eles vão repetir padrões. Sim, E aí depois a gente não sabe por que que a galera tá fazendo sempre a mesma coisa. Meu Deus, eu tô fazendo igual minha avó. Tá fazendo igual sua avó. É sobre isso. é. E é por Você vai isso fazer. que tem essa ideia que os influenciadores vendem, que por isso que eu digo que é uma romantização, porque eu sei que tem mulher que pode estar escolhendo, né, dessa forma, achando que vai viver aquela vida, mas aí vai se deparar com esse vazio que a gente está falando aí, porque, ah, tá, ok, ela está em casa cuidando da família e dos filhos, mas talvez, de novo, não é para todas, mas talvez ela sinta um pouco desse vazio do que, né? Eu não estou fazendo, eu tinha um sonho, de repente, eu queria ter uma carreira e não tenho. Existem várias possibilidades. É por isso que a gente está dizendo que as mulheres não precisam ser todas iguais. Eu sou absolutamente contra o tem que. A mulher não tem que nada. A mulher pode e deve fazer escolhas, mas fazendo escolhas sempre de um lugar de liberdade, encarando todas as consequências, seja ela qual for, né? Independente da escolha que ela faça. Porque é isso. Que é do mesmo jeito que eu falei dos desdobramentos de não trabalhar, tem o desdobramento de trabalhar, que é se Uhum. ela não souber dosar, ela vai sim cair nesse ciclo da exaustão. Se ela não souber dosar, ela vai ser aquela mulher que nunca vai se priorizar, vai ser aquela mulher que vai sempre se colocar em último lugar, porque a gente vive num mundo que valoriza o sacrifício, principalmente o Sim, sacrifício feminino, né? Que valoriza a mulher guerreira, a mulher que dá conta de tudo. Né? sim. Então, é um ideal também de mulher que não existe. Assim como tem a romantização da mulher troféu ou da dona de casa, tem a valorosa, tem a A romantização valorosa. também da mulher que dá conta de tudo, poderosa, que trabalha, cuida da família, ainda tem tempo de malhar, tem tempo para ela e tá sempre bonitona, maquiada. Existe a romantização do outro lado também. Eu acho que tá faltando, de repente, a gente aprender a olhar para mulheres reais e não para essas mulheres que estão nas redes sociais criando, é, é, fingindo uma vida que Fingindo. provavelmente elas não vivem. Para todos os aspectos, né? A gente falou inclusive sobre isso no episódio sobre o peso, né? Sobre as mulheres muito magras. Você vê o dia a dia de. Gente, você olha o dia a dia de influencers e você fala, gente, mas como é que ela consegue fazer isso? E tá no shape, e tá bonita, e tá maquiada, com o cabelo bem feito. Gente, assim, cuidado, a gente compra, né? A gente compra esses padrões que são criados e são irreais, né? Pois Existe. é, E aí, eu queria até ter compartilhado, né? Eu queria até compartilhar que você falou sobre a mulher que vai lá e assume, né? A gente tem que assumir a escolha e carregar. Peraí, qual foi a expressão que você usou mesmo? bancar, Bancar, né? As nossas escolhas e tal. E assim, eu tenho até, enfim, tem pessoas que eu conheço, mulheres que eu conheço que são mais velhas, tá? Bem mais velhas, assim, né, 60 a mais, bem mais velhas, eu digo, comparado com a gente, né? Nossa, faixa etária aí das nossas mães. E eu já presenciei situação em que a mulher tinha uma formação, casou-se, jovem, né? Teve filhos, viveu essa vida, né, de dona de casa, de assumir, né, a família e tal. E hoje, você vê o reflexo disso. Eu ouvi uma dessas mulheres, tá, nesse perfil, soltar uma frase um dia. É, Meu Deus, eu me abandonei.
que escolha que eu fiz? Eu não tenho nada hoje. E na verdade não é que ela não tem nada. A sensação dela não ter nada é A porque ela frustração. tinha, ela ficou com essa frustração, porque ela tinha ali um sonho que ela engavetou, né? Uhum. Não, agora eu vou assumir isso. E ela engavetou e nunca abriu a gaveta para olhar para isso de novo. E hoje, realmente, né? Você está numa idade mais avançada, poucas mulheres têm a coragem de ir lá e falar, não, então agora peraí que eu vou ver se eu faço alguma coisa com isso. É, não é impossível, mas é muito mais Não, existem mulheres que raro. fazem, mas É, é muito mais difícil, né? Porque você já chegou num estágio que você falou, tá, mas e aí agora? E é isso, entendeu? e tem Então, muita sensação faz. que é tarde demais também, que a sociedade taxa a gente como depois dos 40 a vida acabou, né? Agora que a nossa geração meio que tá mudando isso, mas eu lembro quando a minha mãe fez 40 anos, eu era criança, aí eu lembro que a minha mãe chorava, chorava, tipo, acabou minha vida aos 40 anos, sabe? É, porque existia muito isso, depois dos 40 tipo, se prepara para morrer. Tenho. Hoje em dia, a nossa É geração só ladeira abaixo. é, a nossa geração tá mudando um pouco isso, né? Apesar de Não. que esse povo aí, os Red Pill, dizem que a mulher perde a validade depois dos 30. Eles estão querendo É essa galera aí que fala da mulher recatada do fazer. lar aí, da tua mulher troféu, Para tá? você ver Gente, é como sobre isso. combina. É esse retrocesso. Enquanto É a isso gente está aí. numa geração em que as mulheres 40 a mais estão se empoderando, estão dizendo: opa, a vida não acabou, não, eu ainda tenho tempo. Vem esse movimento de diminuição, que é o que você abriu o nosso episódio aqui falando, né? Esse movimento de É, esposa troféu, ele faz, na verdade, o objetivo dele não é devolver o feminino para a mulher, o objetivo desse movimento é fazer essa mulher desaparecer. Ela é entende, ela isso. acreditar que depois dos 30 ela não tem mais valor, se prepara para morrer. E, gente, sabe o que é mais triste? Esse conteúdo está sendo impactado por adolescentes, assim como, né, tal qual que é, caminha junto com os Red Pill. Então, a gente vê hoje jovens, meninas, adolescentes, que estão tomando isso como uma verdade de futuro. Já ouvi menina de 13 anos falar assim: ai, qual que é o meu objetivo de vida é conhecer um marido Casar. carinhoso, rico, casar e ficar em casa. Tá bom, tá tudo bem, não tô falando que é errado, mas isso é decorrente de algo que elas têm consumido, que elas têm tido contato e que estão vendendo para elas que isso é o legal, é o bacana. Vamos lá, vamos seguir esse caminho. Sendo que ela tem milhares de possibilidades. Ela pode, sim, decidir que é isso que eu quero. Meu sonho de vida, ter uma família, cuidar da minha. Tudo bem, Pode não tem ser que seja problema esse seu sonho, nenhum. exato, e tá tudo bem. E A tá tudo questão é, bem. como eu disse o tempo todo, e eu não tem jeito, eu preciso ser, desculpa ser repetitiva. Tudo Né? se baseia no porquê se está fazendo qual escolha, seja ela de trabalhar, ser independente, seja ela de ficar em casa e cuidar dos filhos. Faça essa escolha, de forma consciente e não baseado numa manipulação ou numa falácia, né? Numa ilusão de que aquela vida é a vida certa É a ou que vida é a perfeita. vida perfeita, porque vida É a perfeita vida perfeita, não existe. não existe. É sobre isso, gente. O conteúdo que a gente consome é muito importante, as ideias que a gente compra são muito importantes. Então, a gente só queria deixar essa reflexão aqui para todo mundo, né? Esse foi o conteúdo de hoje. Só isso. O- Só É, isso. então, espero Toma que essa. Vamos estejam, lá. estejam gostando dos nossos episódios. Se você não viu os outros, acompanha a gente. Tem no YouTube, no Pod Therapy, e tem o Pod Therapy também no Spotify. Continue acompanhando a gente e também nas nossas redes sociais, né? Que está aqui no nosso nomezinho, eu, Carol Prati, e a Sou.mirage. A Até gente semana que vem. coloca também, né, o link aí para você, desculpa, os perfis aí para vocês seguirem depois. Então, até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.